galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu trouxe uma pequena polêmica aí, mas não é pra só trazer uma polêmica, mas principalmente para trazer uma reflexão sobre um tema muito sério, né. Coloquei aí na thumb, né, vocês já viram sobre o que vai ser esse vídeo. Realmente eu e a Paty, durante o Festival de Teatro Curitiba, a gente foi assistir uma peça e nós saímos na metade dela, né, uma peça que os atores são incríveis, não tenho muito o que reclamar dos atores, eles são atores, né, renomados aí no mercado, mas, cara, o que incomodou a gente foi principalmente a mensagem, a maneira como estava sendo falada também. Então isso gerou uma angústia no nosso coração que a gente falou assim: "Putz, não dá pra ficar aqui vendo isso, concordando com tudo isso", né. Era uma comédia, né, mas em nenhum momento ali na sinopse a gente conseguiu decifrar que seria daquela forma. A princípio eu achei que seria uma coisa mais de boa, mas eu achei interessante trazer esse tema para o canal, porque é uma coisa que eu quero falar já há bastante tempo sobre questão de relacionamento, né, relacionamentos e o quanto a gente precisa cuidar, tanto do nosso quanto a visão que o mundo coloca pra gente, né, do que é um relacionamento. E eu vou ler a sinopse para vocês, só para vocês entenderem do que se tratava a peça, né? Histórias de supostos casais vividas pelos atores Heloísa Perise e Marcelo Serrado. Seus personagens vão ganhando vida em esquetes que se misturam entre troca de um casal para o outro, qual será o avesso do avesso e o que será visto nessa comédia em que tudo é levado pela dupla com rapidez, sarcasmo e paixão, que não pode faltar em histórias de amor. Né? Então a gente estava assistindo e começou um negócio mais tranquilo, começou bem de boa, e aí de repente foi para um outro lado que a gente ficou assim: "Cara, putz, não, isso daqui a gente não faz sentido a gente ficar vendo isso", sabe. Ainda mais que a gente tá vivendo um momento, né, eu e a Paty, nós acabamos de fazer um curso de noivos, que a gente vai casar em setembro, então, pela glória de Jesus, e a gente tá aprendendo muitas coisas sobre relacionamento, sabe, coisas que eu já tinha no meu coração, mas coisas que eu acabei aprendendo mais ainda, né, e fixando cada vez mais esses conhecimentos. Então quando a gente olha uma peça, olha um filme, olha uma música, né, que ela deturpa essa questão do relacionamento, a gente fica assim: "Putz, não tenho que concordar com isso", né. E foi isso que a gente sentiu no nosso coração, a gente estava ali, né, eu fui como ator, a parte como diretora, então a gente respeita o profissional como um todo, a gente respeita a arte como um todo, mas tem coisas que a gente prefere, putz, não, sabe, não condiz com nossos valores, não condiz com aquilo que a gente acredita. Então, a gente tomou essa atitude, e eu não estou aqui para falar exatamente somente sobre isso, né, mas eu quero realmente abranger essa conversa, principalmente na questão do relacionamento, que foi sobre isso a peça, né, era uma comédia falando sobre alguns casais, pá-pá-pá, e a maneira como foi passada, a gente sentiu que ela não transmitiu de uma forma legal, sabe. E a gente começou a discutir sobre isso, eu e a Paty, discutir de uma forma saudável, obviamente, né, sobre o quanto o mundo ele enxerga o relacionamento, que é algo criado por Deus, é algo para instruir uma família, é algo para que realmente a gente instituir uma família, e nos últimos tempos ela vem sendo deturpada cada vez mais com achismos, com, eh, enfim, cada coisa que a gente vê. Mas enfim, então a gente decidiu ir nessa peça, né, porque é Festival de Curitiba, eu sempre gosto de assistir, né, atores renomados, né, que estão no mercado, que a gente fala assim: "Putz, isso daqui é legal", né, e eu gosto dos 2 como atores, mas realmente a maneira como foi passada, como foi dirigida, a maneira como foi falado, tudo aquilo ali, aquele contexto não nos agradou, né. Então esse incômodo começou a afetar ali principalmente a Paty, e ela falou que, não estava se sentindo bem, e a gente tomou essa decisão de sair no meio da peça. Eu quero trazer essa reflexão, então, pensando aqui, o que o mundo está chamando de relacionamento saudável, né, e existe essa grande banalização, digamos assim, do que é o amor, do que é um relacionamento saudável, o que que é uma família, o que que é um pai, o que é uma mãe, o que é um filho, a maneira como deve ser tratado pai, mãe, filhos, né. Então, existe essa banalização muito grande que está acontecendo no mundo, né. O Bauman é um filósofo que fala sobre a questão do amor líquido, e eu vou abrir meu coração aqui, vou, né, vou expressar
algo que geralmente eu não falo abertamente, mas quando eu conheci a Paty, eu estava desacreditado do amor, né. Então quando eu conheci a Paty, eu estava vivendo uma vida que ela não condizia com as minhas atitudes, né. Eu acho que eu já falei em algum momento do canal sobre isso, mas eu nunca falei a fundo, então eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Cara, eu vivi alguns relacionamentos antes da Paty, que não era um relacionamento ideal daquilo que Deus buscava pra mim. E eu entendi, depois que eu estive com a Paty, eu falei assim: "Cara, então é isso que Deus queria pra mim desde o começo", né. Então eu sou muito grato a Deus por ter conhecido a Paty, por a gente ter esse encontro e principalmente por ele ter me resgatado antes mesmo, né, porque infelizmente pela maneira como eu via um relacionamento, a maneira como eu tratava meus relacionamentos, eu acabei machucando muita gente, né, e também fui machucado. Então a gente carrega cicatrizes e leva cicatrizes em outras pessoas por conta da gente não ter o entendimento correto sobre o relacionamento, sobre o que é realmente aquilo que Deus quer da gente. Mas para vocês entenderem o quanto eu não tinha essa noção de um relacionamento, eh, de um relacionamento de verdade, daquilo que Deus queria para mim o tempo todo. Mesmo eu crescendo na igreja, mesmo eu ouvindo a palavra de Deus, mesmo eu tendo essa base cristã dentro de casa, eu não entendia 100% aquilo que Deus queria para mim. E a partir deste momento, né, a partir do momento que eu fui ficando com a Paty, a gente foi crescendo junto espiritualmente, e a gente fez esse curso, então a nossa cabeça abriu para muitos, para um lado que eu falo assim: "Cara, as escamas caíram", sabe. Então a gente consegue entender aquilo que realmente é onde que Deus quer nos levar através do relacionamento, né, que não é somente, é um homem e uma mulher que vão se unir e vão fazer filhos e se procriar e tudo mais, não, existe um propósito maior nisso tudo, né, é refletir a glória de Deus através da família. Não vou falar sobre, aprofundamente sobre isso, mas fica até o final, porque eu quero deixar uma indicação daquilo que a gente, vem estudando, né, então fica até o final. E aí, realmente, essa banalização, né, do amor, do sexo, da traição, que vira piada, né, e essas mensagens vão afetando até mesmo inconscientemente as pessoas, né. Então quando a gente escuta uma música, quando a gente vê um filme, quando a gente vê uma peça de teatro, a gente começa a dar risada: "Ah, que legal a piada sobre tal coisa que fulano tá fazendo, que ciclano tá fazendo", e a gente começa a normalizar aquilo, e eu começo a perguntar: desde quando se tornou normal uma traição? Desde quando se tornou normal, né, o adultério? Desde quando se tornou normal uma pornografia? E tudo isso que vem acontecendo nos relacionamentos, da maneira como a sociedade em si vê o relacionamento, né? Então a gente precisa resgatar esses valores de realmente, cara, a família é uma instituição de Deus, né? Deus uniu homem e mulher para que realmente pudesse ter uma família. E aí a gente vai ler lá em Romanos 12:2, né, a versão que eu vou ler aqui é a NVI, que ele vai falar: "Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus". Lá em Efésios 5:25 vai falar assim: "Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela", né. Então, é muito banalizado a maneira como a galera interpreta esses versículos, né, principalmente em Efésios 5:25, que fala sobre o marido amar as suas mulheres e a mulher ser submissa ao marido. Mas é preciso entender que quando fala ali, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, cara, o marido deve amar a sua esposa, como Cristo realmente se entregou de um amor sacrificial, entender que esse relacionamento, cara, eu abro mão de quem eu sou para fazer ela feliz, eu abro mão, assim como Cristo abriu mão do seu eu. Ele falou, né: "Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade". Ou seja, Jesus não queria ter morrido por a gente, mas que seja feita a tua vontade. Então, até o final, ele fez a vontade do Pai e morreu por a gente, né? Então, o que que é esse? Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, então, maridos, amem suas mulheres dessa forma, né? Então, cara, você está disposto a amar a sua mulher no nível de sacrificar aquilo que custa para você muitas coisas, né? Então, é esse o amor. Lá em 1 Coríntios 13, a gente tem o versículo falando sobre o amor, né, que virou até um poema de Camões. Renato Russo fez música, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então a gente precisa entender, resgatar essa base, esses valores, entender o que é o amor, né? E como que eu enxergo isso cada vez mais. E aí, outro versículo base aqui que eu trouxe também, Salmo 101,
verso 3 que ele vai falar assim: "Não porei diante dos meus olhos nada que seja injusto. Detesto a conduta dos infiéis, jamais me dominará", né. Então, retomando ao ponto do porquê que a gente saiu no meio da peça, que a gente começou a olhar aquilo, cara, porque a gente olhou e falou assim: "Putz, cara, não, isso não condiz com a palavra de Deus, isso não condiz com aquilo que a gente está aprendendo cada vez mais". E quanto mais a gente está num relacionamento mais profundo com Deus, mais a gente não vai se amoldar ao padrão do mundo, né, mas transformando a nossa mente para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Ele quer para a nossa vida. Então, a gente saiu e a gente não sentiu culpa nesse sentido, justamente porque a gente entende que quanto mais a gente está firmado em Cristo, mais a gente entende nossos valores, mais a gente entende quem a gente é em Cristo e mais a gente entende, cara, isso daqui já não serve mais para mim, mas eu preciso entender aquilo que eu sou. E aí nós temos aqui, para a gente encerrar, eu não estou aqui para dizer que o que você deve ou não assistir, mas sim para te lembrar que os nossos olhos são janelas e o que entra pode moldar o que sai da gente, né? Então, realmente a gente precisa cuidar com aquilo que a gente está assistindo, a gente está consumindo tudo aquilo, porque querendo ou não, nós somos influenciados, né, por uma sociedade. A gente não vive numa bolha, e isso é muito importante entender, porque o cristão ele não deve viver numa bolha, ele deve viver numa sociedade para que seja influente aonde for que esteja, né? Então, eu gosto de falar que eu sou artista dentro do mundo secular para que realmente eu possa influenciar outras pessoas a conhecer Cristo, né, a levar realmente ao entendimento necessário daquilo. Mas ali naquele momento, claro, obviamente a gente não ia vaiar a peça e falar assim: "Ah, saiam daí", né, a gente estava num guairão com mais de 2.000 pessoas assistindo a peça, a gente saiu de mansinho, ficou de boa, e é isso. Mas eu estou aqui realmente para principalmente falar sobre o relacionamento, né. Eu não quero atacar ninguém, eu não quero falar assim: "Ah, a peça é boa, a peça é ruim", longe de mim, mas é realmente, mostrar o quanto a gente precisa se posicionar diante de algumas situações, né, e é sobre isso esse canal, né, esse canal eu trago justamente pra gente refletir sobre tudo isso que a gente vive, né, numa sociedade, tudo aquilo que a gente vive na nossa área profissional, para que a gente possa ser luz e sal nessa terra, assim como Jesus nos chamou. Né, e agora um apelo realmente aos artistas cristãos, né, pra galera que assiste, que é artista, que é cristão, é realmente, cara, vamos montar histórias, vamos crescer cada vez mais para que a gente possa posicionar também, né, assim como o mundo faz, eu acho que a gente precisa estar cada vez mais posicionado na sociedade para mostrar realmente o real, verdadeiro evangelho, né, não somente dentro da igreja, né, muitas vezes a gente não vai conseguir levar todo mundo para dentro da igreja, mas é por isso que a gente tem que sair, a gente tem que estar nos teatros, a gente tem que estar no cinema, para que realmente a gente possa levar e falar assim: "Cara, espera lá, existe um outro caminho, né, é um caminho estreito, mas vale a pena, né, o resultado final é muito melhor". Então, essa reflexão ela surgiu com base nisso tudo, né, a gente assistiu essa peça e acabou saindo, mas a gente assistiu 3 peças, por incrível que pareça, né, eu nem tinha prestado atenção nisso, eu fui comprar mais pelos atores o ingresso, mas as 3 peças, elas trouxeram essa temática de relacionamento, de amor, de traição, de abuso, enfim, a gente ficou refletindo sobre isso, né, que existe uma única saída que é Cristo, né, quando a gente conhece Jesus Cristo de verdade, quando a gente se relaciona com Ele de verdade, a gente começa a entender, cara, que o relacionamento ele não precisa ser dessa forma, eu não preciso trair a minha esposa, eu não preciso de pornografia para ser feliz, eu não preciso fazer nada, eu preciso realmente olhar para Cristo e falar assim: Senhor, eu tenho uma aliança contigo, mas também tenho uma aliança com a minha esposa e eu vou ser fiel a ela até o fim da minha vida. Então, esse né, tudo isso é realmente para te incentivar, cara, busca um relacionamento concreto com Deus, com Jesus, porque quanto mais a gente está mergulhado na palavra, mais a gente, tá mergulhado em Deus, na presença dele, a gente começa a se posicionar, a entender aquilo que eu devo ou não devo assistir, né. A Bíblia não é um manual de que pode ou não pode, cara, é um manual de você se aprofundar com Deus e automaticamente você vai entendendo que as coisas do mundo vão ficando, né. Em Tiago, se não me engano, vai falar sobre isso, né, que a gente não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus, né, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, a gente precisa entender cada vez mais, né, não estou falando que, agora a gente vai viver numa bolha. Volto a repetir, a gente não vive numa bolha, a gente vive numa sociedade, né, que a gente precisa influenciar essa sociedade para o bem, para buscar cada vez mais as coisas do alto, as coisas de Deus e, cara, entender que isso daqui é o nosso manual de vida,
É entender que isso daqui é a base de tudo daquilo que a gente precisa viver na nossa vida, inclusive nos relacionamentos, inclusive na maneira como eu vou me relacionar com o pai, com o amigo, com o tio, com o irmão, com o meu cônjuge, né. Então eu preciso entender, qual que é a minha posição de marido, eu preciso entender qual que é a posição da minha esposa para que a gente não possa inverter os papéis. E para isso eu quero te fazer um convite, né, para ler esse livro aqui, que é O Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá. É, é um livro que a gente teve que ler agora no curso de casais, eu li ele inteiro, acho que em 2 semanas, é um livro muito bom, a leitura fluida e a gente não tem muito tempo para ficar falando aqui no canal sobre detalhadamente sobre ele, mas eu recomendo, né, porque realmente quando a gente entende qual que é o propósito da família, né, então o propósito da família é a importância da visão familiar na relação com Deus, então a gente começa a abrir a cabeça, abrir a nossa mente para isso. Enfim, galera, então, você adquirindo o livro por esse link da Amazon aqui, você vai estar abençoando também a minha vida, a vida da parte, porque tudo que vai ser revertido aqui vai ser para o nosso casamento, né. E último recado final, a gente está ainda naquela campanha sobre a gente ir para Orlando, então se você concorda com a gente que cada vez mais a gente precisa estar posicionado dentro do teatro, dentro do cinema, dentro das artes num todo, né, ajudando a gente a ir lá para Orlando, eu vou deixar também toda a descrição, na descrição ali, todos os dados certinhos daquilo que você precisa entender, se você está chegando agora, não sabe o que eu estou falando, né, mas esse faz parte do nosso ministério, Evangelista Filmes, realmente para a gente propagar cada vez mais o evangelho de uma forma saudável, de uma forma que realmente as pessoas, eh, acreditem em Jesus e conheçam Jesus de verdade, sabe. Eu acho que esse é o nosso maior propósito, e essa vaquinha cultural, né, para ir pra Orlando, pra gente representar o Brasil lá no maior festival de cinema cristão, então a gente tá muito feliz com essa indicação e com esse convite, e a gente precisa de dinheiro, precisa desse milagre para que a gente possa realmente ir para lá, né, pra gente casar também e tudo mais. Então, volto a repetir, Pastor Luciano Subirá, O Propósito da Família, link na descrição. Galera, beijos, abraços e até o próximo vídeo.